Muito boa noite de novo aos nossos amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas e os meus familiares. Boa noite de novo e continuamos aí o nosso Fundamentos da Fé Cristã com a lição 12. O título da lição 12 é O Processo da Redenção, parte 4. Essa redenção ela é demorada porque realmente nós demos trabalho para Deus, tá certo? O título, as leituras específicas que a gente vai fazer agora, eu vou ler duas leituras, tá bom, gente? Aí a gente caminha aqui. Hebreus 9, 22, 1 João 1, 9, tá bom? Hebreus 9, 22, vamos lá pro finalzinho. Hebreus 9, versículo 22, já estou chegando lá, peraí. Cheguei. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão de pecados, né? 1 João 1, versículo 9. Vamos lá. E aí a gente caminha aqui, tá bom? Tentar fazer uma dinâmica diferente um pouquinho só aqui, né? Lembrando a vocês que a gente vai fazer o Fundamentos até a lição 24, né? Depois nós vamos ler a Bíblia. Tá certo? Vamos, já Deus força aí para nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, versículo 9, tá bom? Tem outras leituras, mas estou fazendo essas duas, tá bom, gente? O título grandão é A Santificação Posicional, a Justificação Objetiva e a Reconciliação. E os títulos menores são bem grandes, assim, a maneira de ser santificado, santificação posicional, justificação objetiva, a maneira de ser justificado, justificados pela redenção e ascensão de Cristo, reconciliação, o cumprimento da reconciliação, o resultado da reconciliação e a relação entre reconciliação e propiciação. Então, a gente tem bastante coisa para ler, a gente vai fazer uma espécie de resumo aqui, né? Mas a gente vai ler todos os tópicos, tá bem? A santificação é parte importante da salvação de Deus, tanto no hebraico como no grego. Santificação significa, basicamente, separação. Portanto, ser santificado de acordo com a Bíblia significa ser separado do que é comum. Santidade é a natureza de Deus. Deus é santo. Isso está em Levítico 11, 44, 45 e 1 Pedro 1, 15 e 16. A natureza de Deus não é meramente não ter pecado, mas muito mais é ser distinto de tudo que é comum. Portanto, a Bíblia fala de Deus e das coisas referentes a Ele como sendo santas. Uma coisa não é santa até que seja oferecida a Deus e pertença a Ele. Só então é santificada, separada. No Antigo Testamento, os touros ou bodes ofertados eram comuns até que fossem colocados no altar. Ali se tornavam santos. Mateus 23, versículo 19. Porque o altar os separara para Deus. O ouro em si era comum, apesar de valioso. Quando, porém, colocado no templo, tornava-se santo, porque o templo o separara para Deus. Da mesma forma, a comida que comemos é santificada quando oramos. 1 Timóteo 4, 4, 5. Pois somos santuário de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então é importante, toda vez que a gente vai se alimentar, orar a Deus, para santificar aquela comida, né? Assim, santificar determinada coisa não é torná-la sem pecado, mas separá-la para Deus. Touro, bode, ouro e até comida não tem nenhum problema de pecado, mas pertencem ao mundo e são para as pessoas do mundo, não para Deus. Por isso, se vão ser de Deus ou servir a seus interesses, precisam ser separados para Ele, precisam ser santificados. Levítico 10, 10 diz, para fazer de diferença entre santo e o profano, a tradução literal para a palavra profano é comum. Isso indica que o oposto de santo é pecaminoso, mas comum. Ser santo é ser separado e distinto do que é comum. Uma pessoa talvez tenha uma conduta tão boa que aos olhos do homem dos homens, ela é irrepreensível e perfeita. Todavia, ainda é comum. Santificação nada tem a ver com ser bom ou mal,
porque não apenas nos separa da corrupção e contaminação, mas também nos faz distintos do que é comum. Do lado negativo, ser santificado é ser separado de todas as coisas que não são Deus. Do lado positivo, é ser separado para Deus. Tudo fora de Deus é comum, somente Deus e tudo o que lhe pertence são santos. Uma vez que somente Deus é santo, apenas o que é dele e para ele é santo. A maneira de ser santificado. Para ser santos, separados para Deus, precisamos primeiro crer no Senhor Jesus. Vimos em lições anteriores que Cristo se ofereceu como sacrifício para nos redimir dos pecados, derramando o seu sangue para nos comprar de volta. Atos 20, 28, 1 Coríntios 6, 20. Para que sejamos santificados, Hebreus 13, 12. Se desejamos ter participação em tudo isso, precisamos crer no Senhor Jesus, ou seja, ser unidos a Ele em fé. Quando cremos nele, somos santificados mediante sua redenção. Somos posicionalmente santificados, isto é, tirados do mundo e separados para Deus. Quando cremos em Cristo, entramos nele e somos unidos a ele pelo fato de ele ser santo. Lucas 1,35, Atos 2,27, 1 João 2,20. Quando estamos nele, somos santificados também. 1 Coríntios 1, versículo 2. Cristo é o elemento e a esfera que nos separa, que nos santifica para Deus. Portanto, a maneira de ser santificados é crer em Cristo para estar nele. Santificação posicional. A santificação que recebemos na salvação possui dois aspectos: posicional e disposicional. Trataremos nessa lição do primeiro aspecto. A santificação posicional é um fato que recebemos em Cristo quando cremos. Não fizemos nada a não ser crer para ser santificados posicionalmente. E nada há em nós ou alguém que possa ser feito para mudar isso. Fomos santificados para sempre, na hora em que fomos redimidos. Estávamos longe de Deus, mortos nos delitos e pecados, como mostra Efésios 2, 1 e 2. Por meio da sua redenção, Cristo nos libertou do pecado e nos trouxe de volta a Deus, para sermos separados para Ele para sempre, ou seja, Ele mudou a nossa posição. Hebreus 10, 10, Hebreus 13, 12. Antes estávamos no império das trevas, agora estamos no reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, versículos 13 e 14. Antes estávamos no mundo, agora Deus nos colocou na igreja. 1 Coríntios 1, 2. Justificação objetiva. Da mesma forma que a santificação possui dois aspectos, a justificação também possui. O aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Trataremos do primeiro aspecto nesta lição. Instantaneamente após ser separados por Deus, fomos também justificados. Na Bíblia, justificação significa que Deus, de acordo com sua justiça, declara que o homem é justo. Romanos 1, 16 e 17. Portanto, quando justifica o homem, Deus o faz de acordo com o seu padrão de justiça. Uma vez que a justificação significa que Deus, de acordo com sua justiça, declara que o homem é justo, como pode o homem ser justificado pelas próprias obras? A justiça de Deus é perfeita e suprema, mas ninguém é perfeito em obras perante a lei de Deus. A Bíblia, portanto, nos diz que por obras da lei, nenhuma carne será justificada perante Deus. Romanos 3, 20, Gálatas 2, 16. A justiça humana não pode se manter perante a justiça divina. Antes é trapo de imundícia. Isaías 64, 6. Incapaz de estar de acordo com a exigência da justiça de Deus e de ser justificada perante ele. Portanto, o homem nunca poderá ser justificado por obras perante Deus. A maneira de ser justificado. O homem é justificado primeiramente pela graça de Deus, como dissemos acima. Por causa da própria fraqueza humana, ninguém pode ser justificado perante Deus por obras da lei. Todos, no entanto, podem ser justificados pela graça de Deus. Romanos 3, versículo 24, Tito 3, 7. A justificação pela lei exige que o homem seja perfeito, uma exigência que ninguém é capaz de cumprir. A justificação pela graça é Deus,
aprovando o homem ao cumprir para este, gratuitamente, todas as exigências da sua justiça. Esse é o dom que todos podemos receber, pelo fato de Deus ter feito tudo para que sejamos justificados gratuitamente. Não precisamos fazer nada, nem pagar qualquer preço. Isso é graça. O que não somos capazes de obter pela lei, podemos receber pela graça. Somos justificados pela graça de Deus por meio da redenção em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Se o Senhor Jesus não tivesse derramado seu sangue na cruz e realizado a redenção para satisfazer todas as exigências da justiça de Deus para nós, Deus não teria base ou maneira de justificar-nos por sua graça, mesmo se o desejasse. Por isso, sem a redenção no Senhor Jesus, a graça pela qual Deus nos justifica não pode nos alcançar. Jesus, no entanto, derramou seu sangue precioso e pagou o preço na cruz, satisfazendo assim todas as exigências da justiça de Deus. Todas as exigências da justiça de Deus. Romanos 5:9. Portanto, agora, Deus pode justificar-nos pela graça de acordo com a sua justiça, para que sejamos justificados de acordo com o seu padrão de justiça. O homem é justificado pela graça de Deus mediante a redenção de Cristo Jesus. Mas qual deve ser a sua atitude? Ele precisa crer. Pelo menos ele precisa crer. A Bíblia mostra clara e definitivamente que um homem só pode ser justificado diante de Deus pela fé. Precisa acreditar. Atos 13, 39, Romanos 3, 22 e 28, Gálatas 2, 16, Gálatas 3, 8. Ser justificado por obras é confiar na própria ação, ao passo que ser justificado pela fé é confiar no que Cristo fez por nós. As obras exigem esforço para ser feitas. Fé é receber sem esforço. Ninguém tem a força para fazer, mas todos são capazes de crer. Se não crermos na morte e ressurreição do Senhor, Cristo e tudo que ele fez não terão nada a ver conosco e não poderemos ser justificados por Deus. Portanto, temos de ser unidos a Cristo pela fé. Temos de crer nele e pela fé recebê-lo e a tudo o que ele fez por nós. Só então somos capazes de participar dele e de sua redenção. E só então poderemos estar nele e ser justificados por sua redenção. Segundo o nosso homem natural, não temos capacidade de crer. Não temos fé por nós mesmos. É quando lemos a Bíblia ou ouvimos uma pregação do Evangelho falando sobre a obra de Cristo que o Espírito Santo nos faz ver a revelação da pessoa e da obra todo inclusiva de Cristo. Ou seja, mostrando-nos o cenário divino. O Espírito Santo faz com que o conhecimento de Cristo e o apreço por ele sejam gerados em nós, produzindo a confiança nele. Isso é Cristo infundindo-se em nós para ser a fé em nós. Essa fé é computada por Deus como a justiça dos crentes. Deus a considera uma ação justa. Justificados pela ressurreição e ascensão de Cristo. Romanos 4:5 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Isso mostra que a ressurreição de Cristo prova que somos justificados, é evidência da nossa justificação. A morte de Cristo cumpriu e satisfez as exigências justas de Deus, de modo que por ela podemos ser justificados por Deus. A ressurreição de Cristo foi a vindicação, a aprovação da parte de Deus de sua obra e foi também sinal do seu sucesso universal. Sua ressurreição dentre os mortos foi um sinal a indicar que o que ele fez antes da sua morte foi bem sucedido. E isso tem eficácia eterna em sua ressurreição. Portanto, a ressurreição prova que sua morte satisfez a Deus para sempre e que por ela Deus é capaz de nos justificar plenamente. Por isso, a ressurreição de Cristo é a evidência de que fomos justificados por Deus. João 16:10 diz: da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Portanto, a ascensão de Cristo ao Pai após sua morte e ressurreição é também prova da justificação dos crentes.
A morte redentora de Cristo, como a base para Deus nos justificar, foi aceita por Deus e o satisfez plenamente. E como prova disso, Cristo foi ressuscitado dos mortos e ascendido à destra de Deus, demonstrando assim que Deus nos justificou por sua morte. Reconciliação. Por meio da redenção de Cristo, não fomos apenas santificados posicionalmente e justificados objetivamente, como também reconciliados com Deus. A frase reconciliados com Deus, no grego, significa ter completa mudança com relação a Deus. Por causa da queda, o homem desobedeceu a Deus, ofendeu-o e tornou-se seu inimigo. Romanos 5:10. O homem não só caiu em pecado, mas também está debaixo da autoridade de Satanás. Efésios 2:2 e 1 João 5:19. Tornando-se hostil a Deus. Logo, ele precisa de mudança completa com relação a Deus por meio da redenção de Cristo. A Bíblia não diz que Deus é reconciliado conosco, e sim que nós somos reconciliados com Ele. Pelo fato de nunca nos ter ofendido, Ele não precisa ser reconciliado conosco. Nós é que o ofendemos. Por isso, nós é que precisamos ser reconciliados com Ele. O homem tornou-se também filho da desobediência e filho da ira. Efésios 2:2 e 3. Por causa da rebelião contra Deus e da resistência a Ele, os homens caídos são filhos da desobediência. Uma vez que seu relacionamento com Deus caiu a tal ponto, o homem precisa ser redimido e reconciliado com Deus para ter a mudança completa com relação a Ele. O cumprimento da reconciliação. Apesar de o homem rejeitar Deus e estar em inimizade com Ele, Deus o ama e tem prazer nele. O homem não quer a Deus, mas Deus quer o homem. Deus reconciliou-nos consigo em Cristo, ou seja, por meio de Cristo. 2 Coríntios 5:18 e 19. Cristo morreu na cruz por nossos pecados e derramou seu sangue para cumprir a redenção a fim de que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Pelo fato de a redenção de Cristo ter resolvido todos os problemas e barreiras entre nós e Deus, e porque satisfez as exigências da justiça, santidade e glória de Deus, podemos nos voltar a Ele e ser reconciliados com Ele. E Ele também pode receber-nos e ter prazer em nós. Do mesmo modo que para ser santificados e justificados, bastou-nos crer. Assim também é com a reconciliação. Pela fé na obra de Cristo, fomos reconciliados com Deus. O resultado da reconciliação. O primeiro resultado da reconciliação é que temos paz com Deus. Romanos 5:1. Ou seja, caminhamos em sua direção no caminho da paz. A princípio, como pecadores, não tínhamos paz, nem conhecíamos o caminho da paz. Desde que fomos reconciliados com Deus e temos paz com Ele, trilhamos o caminho da paz. Outro resultado da reconciliação com Deus é que podemos gloriar-nos nele. O verbo gloriar-se em grego também significa exultar. Desde que fomos reconciliados com Deus, por meio do Senhor Jesus, gloriamo-nos e exultamos em Deus. Pelo fato de termos sido reconciliados com Deus e de o termos recebido pela fé, o próprio Deus tornou-se a nossa porção eterna. Nós o desfrutamos, gloriamo-nos e exultamos nele, mesmo em tribulações. Romanos 5:3. Também nos gloriamos na esperança da glória de Deus, versículo 2. O terceiro resultado da nossa reconciliação com Deus é que estamos sendo salvos em vida, Romanos 5:10. Uma vez reconciliados com Deus, temos paz com Ele, desfrutamo-lo, gloriamo-nos nele e cada dia somos salvos por sua vida. Diariamente somos salvos de muitas coisas negativas, como o mundo, a sua usurpação, o nosso temperamento, disposição, ego, individualismo e ser natural. Todo esse processo de salvação pela vida de Deus só é possível por estarmos reconciliados com Ele. A relação entre reconciliação e propiciação. A palavra grega para propiciação significa conciliar duas partes e fazê-las uma. O problema que nos separava de Deus, que tornava a nossa comunhão impossível, eram nossos pecados. Nossos pecados nos separavam da presença de Deus e o impediam de vir até nós. Isaías 59, 1 e 2. Portanto, precisávamos da propiciação para satisfazer a exigência de Deus.
1 João 2,2 e 4,10 é dito que Cristo, Filho de Deus, é a propiciação por nossos pecados. Em ambos os lugares, a palavra propiciação em grego é hilasmos, que significa o que propicia, ou seja, sacrifício propiciatório. Romanos 3,25 diz que Deus propôs Cristo Jesus como propiciação. A palavra grega traduzida por propiciação nesse versículo é hilasterion, que significa o lugar onde é feita a propiciação, ou seja, o propiciatório. A palavra propiciatório no Antigo Testamento é usada para designar a cobertura da arca, o lugar onde Deus garantiu misericórdia para o homem. Êxodo 25:17 e Levítico 16:2. Além disso, Hebreus 2:17 diz que o Senhor Jesus ele tornou-se o sumo sacerdote para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Aqui, fazer propiciação em grego é hilaskomai, verbo derivado do substantivo hilasmos, e significa ação de propiciar. Os versículos anteriores claramente nos dizem que o Senhor Jesus Cristo se ofereceu a Deus como sacrifício propiciatório por nossos pecados. Ele também é o lugar de propiciação, onde somos levados de volta a Deus e reconciliados com Ele. A propiciação trata com os pecados, a reconciliação com a inimizade e com os pecados. Portanto, a reconciliação inclui a propiciação. Pecadores precisam de propiciação, inimigos precisam de reconciliação. A inimizade é o maior problema entre o homem e Deus. O problema de o homem ser inimigo de Deus e, portanto, precisar de reconciliação é até mesmo mais sério que o problema dos pecados. E, portanto, quando éramos inimigos de Deus, não só precisávamos de propiciação, mas de reconciliação. Romanos 5,10 e 2 Coríntios 5,19 nos mostram que éramos só pecadores, que não éramos só pecadores, mas também inimigos de Deus. Por isso precisávamos ser reconciliados com Deus por meio de Cristo, mediante sua morte com o derramamento de seu sangue, para que pudéssemos ter paz com Deus, gloriar-nos nele e ser salvos em vida. Muito bom. Espero que vocês tenham entendido também. Deus abençoe a todos. E lembrar de novo, quem não é inscrito, se inscreva. Quem já é inscrito aqui no canal, ajuda a divulgar, por favor, a palavra de Deus. Deus abençoe a todos.